Como é bom estar na presença do Senhor, né? Irmãos, é tão gostoso estar nessa atmosfera de paz, de amor do Senhor. Durante esse mês agora, nós estamos ministrando uma série que tem como tema o caminho da constância. E nós temos aprendido tantas coisas preciosas, que nós começamos a falar que nós precisávamos de ter uma vida pura, de ter uma mente, uma consciência pura, limpa. Depois nós falamos que nós poderíamos começar de novo. A semana passada o Helder ministrou uma palavra que tocou tanto aos nossos corações. De você se manter firme, de você se manter constante, de você saber olhar para frente. E hoje, irmãos, eu quero continuar falando com você sobre essa série, o caminho da constância. Porque nós sempre queremos ser pessoas que são constantes para cima. Nós não queremos ser constantes para baixo. Nós queremos ser constantes para onde? Para cima. A palavra do Senhor fala lá no livro de Provérbios 4:18, mas a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Nós precisamos saber, irmãos, que aquele que começa a boa obra nas nossas vidas é fiel para completar. Ele é fiel para completar. Todos nós temos um propósito diante do Senhor. Todos nós temos algo para cumprir, para fazer. E aquilo que Deus chamou você para fazer, não vai se levantar outra pessoa para fazer no seu lugar. É você que tem que se levantar. É você que tem que andar e continuar e prosseguir. Porque o Senhor tem chamado você para cumprir um propósito. E o propósito Ele confiou nas suas mãos. Então hoje nós vamos falar sobre 4 assuntos. Nós vamos relacionar 4 assuntos. Nós vamos falar sobre a eternidade, a nossa fé, as obras e a vida com Jesus. E ver como isso pode me manter constante. E fazer com que você possa entender que você pode andar seguindo firme. E parar de ser inconstante na família, parar de ser inconstante no trabalho, parar de ser inconstante nos relacionamentos. E principalmente, parar de ser inconstante com Deus. Nós vamos permanecer constantes em todo o tempo. Amém? Então eu quero ler com você alguns textos. O primeiro texto que nós vamos ler agora está lá em 2 Coríntios 5:10. Você pode abrir ou você pode também acompanhar nos telões, que fala assim: porque importa que todos nós comparecemos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Agora nós vamos ler Apocalipse, capítulo 20, do 11 ao 13. Vai falar assim: vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, posto em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu mal aos mortos que nele estavam. E a morte e o além entregaram os mortos que nele haviam. E foram julgados um por um segundo as suas obras. Apocalipse agora, só que lá no versículo, lá no capítulo 22:12 vai falar assim: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. O que tem em comum nesses textos que acabamos de ler, irmãos? Todos eles estão nos ensinando algo. Todos nós seremos julgados. Fala assim: eu serei julgado. Porque a palavra fala, porque importa que todos nós comparecemos aonde? Perante o tribunal de Cristo. Todos esses textos da palavra têm uma verdade bíblica. Nós não seremos julgados pelo que nós conhecemos, por tanto de Bíblia que nós sabemos,
pela quantidade de tempo que você está orando. Não é nada disso. Nós seremos julgados segundo as nossas obras. Pois todos nós, irmãos, precisamos estar atentos. Como anda a nossa vida diante com Deus? Como estão as nossas obras diante de Deus? Eu quero continuar lendo com você agora a palavra lá em 1 Coríntios, capítulo 15. Nós vamos ler o versículo 51, 52 e 58 e fala assim: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptível, e nós seremos transformados. Portanto, meus amados irmãos, sedes firmes, inabaláveis, e sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. O nosso trabalho não é vão. Vou até ler novamente esse versículo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. O nosso trabalho diante do Senhor não é vão. Por que o trabalho não é vão, irmãos? Porque a nossa vida é eterna. Porque Jesus morreu e ressuscitou para que eu e você pudéssemos ter um galardão. Irmãos, a Bíblia fala que até um copo de água que você der, você terá um galardão. Mas deixa eu te falar uma coisa. As obras, elas não têm o poder de salvar. Elas não têm o poder de salvar alguém. Porque a palavra fala que a única coisa que pode salvar uma pessoa foi aquilo que Jesus fez por nós. Foi o sangue de Jesus que foi derramado naquela cruz. O sacrifício de Jesus é que pode salvar uma pessoa. Então nós somos salvos por aquilo que Jesus fez por nós. Mas olha uma coisa interessante. As obras não são a porta de entrada da salvação, mas certamente as obras são a evidência da salvação. Está até no telão para você poder ver. As obras não são a porta de entrada da salvação, mas certamente são a evidência da salvação. Então, irmão, se você é uma pessoa salva, é impossível que você não esteja vivendo na prática das boas obras. Se você é uma pessoa que entregou a sua vida a Jesus, é impossível você não estar vivendo nessa prática de ter boas obras diante de Deus. Sabe por quê? O pecado não tem mais domínio sobre você. O pecado não te domina mais, o pecado não te aprisiona mais. Mas agora você olha e diz: Senhor, eu sou salvo pelo que o Senhor fez por mim naquela cruz. E eu sou um cristão agora que pratico as boas obras que o Senhor deixou. Você precisa entender, irmãos, que você vive agora não mais para você, mas você vive para Deus. Você não vive agora mais para você mesmo. Você agora vive para Deus. E se uma pessoa é salva, ela não consegue viver sem a prática das boas obras. Se você é um cristão verdadeiro, salvo por Jesus, você não consegue viver longe disso. Eu quero ler um texto que está lá em Efésios, capítulo 2, do 8 ao 10. Fala assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura deles, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andêssemos nela, para que você possa andar nela. Tem dois pontos aqui que eu preciso pontuar com você. A primeira coisa, nós somos salvos pela graça por meio da fé, não por obras. Repita aí. Somos salvos pela graça, por meio da fé, não pelas obras.
O segundo ponto que eu quero falar com você é: somos feitura dele, criados em Cristo para as boas obras. Ou seja, você foi criado, você é feitura dele para as boas obras. Irmãos, esse microfone que eu estou falando aqui, ele foi criado para amplificar a minha voz. Ele tem uma função. A função dele é amplificar a minha voz. Se eu tirar um microfone, você não vai conseguir escutar. Eu posso até gritar, eu posso até espernear, mas com certeza as pessoas que estão lá atrás não vão conseguir escutar de uma maneira nítida. Ele foi criado com um propósito específico, não foi? Nós também fomos criados para as boas obras. E deixa eu falar uma coisa, ela já está aí dentro de você. Você pode fazer muito bem feito. É só você se dispor. É só você se colocar diante do Pai e dizer: Senhor, eu estou aqui. Olha o que a Bíblia fala lá em Tiago 2,14 assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Irmãos, esse negócio, essa palavra salvá-lo, deixa muita gente em parafuso. Mas você precisa saber, nós não somos salvos somente pela graça. Nós somos salvos pela graça, mas que vem por meio da fé. Então aqui está falando que uma fé sem obras, ela é morta. Que adianta você ter fé e não tiver obras? E agora o que adianta você ter obra, mas você não tem fé? Irmão, se você é um cristão verdadeiro, você tem que dar um jeito de você reavivar a fé que está dentro de você. E eu quero declarar e profetizar sobre a sua vida, que você terá uma fé avivada pelo Senhor. Uma fé avivada que você vai olhar e vai dizer: eu vou cumprir os propósitos que o Senhor tem determinado, que o Senhor já colocou sobre a minha vida. Como a palavra fala, irmãos, a fé é aquilo que eu espero, é a convicção de fato daquilo que eu não consigo ver, mas daquilo que eu estou esperando. Eu não estou conseguindo apalpar, pastor. Não tem a ver com apalpar. Tem a ver com você continuar correndo, sabendo que lá no final há uma linha de chegada. É isso que tem a ver. Então, irmãos, a fé viva é demonstrada através das obras que você pratica. A fé viva é demonstrada através das obras que você está praticando. E a Bíblia fala lá em Tiago 2, 17 e 18 assim: assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Acho que muitas pessoas, quando falam assim, obra, pensa que é construção. Porque nós estamos muito acostumados, eu estou fazendo uma reforma lá em casa, eu estou fazendo uma obra. Não é nada disso. Não é essa obra que a Bíblia está falando. E eu quero ler com você Daniel 12, do 1 ao 3. Fala assim: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe e defensor dos filhos do teu povo. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação, até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo e todo o que for achado escrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois resplandecerão como fulgor no firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre eternamente. Como a nossa luz pode brilhar diante de Deus? A palavra nos ensina
aos que muitos conduzirem à justiça. As que muitos conduzirem à justiça. Irmãos, a justiça é o fato de Deus ter entregado a Jesus por nós. Nós sendo ainda pecadores. Nós éramos pecadores. Mas Ele é o juiz de toda a terra. E Ele decidiu pagar o nosso pecado. Você lembra do que o Helder falou? Deus já pagou tudo. Tudo. Jesus naquela cruz pagou todo o escrito de dívida que era contra mim. E sabe o que aconteceu? Ele não é veaco para ficar faltando alguma coisa. Ao contrário, irmãos. Ele pagou tudo. E quando você entende essa verdade, e você decide a praticar ela, você vai entender que você tem a responsabilidade, e você pode conduzir outras pessoas à justiça de Deus, a entender sobre a graça, sobre o perdão de Deus, entender que aquilo que está começando na sua vida é só o começo, e Ele vai completar, Ele vai cumprir todo o propósito. Então, irmãos, o nosso caminho, o seu caminho, é conduzir muitos à justiça, para que eles possam brilhar como estrelas diante do Senhor. O tema dessa mensagem que nós estamos ministrando é o caminho da constância, mas o subtítulo de hoje é a comida de Jesus. Repita aí comigo, a comida de Jesus. Sabe, irmãos, existe um ditado popular que fala que saco vazio não para em pé. É ou não é? Quando você está com fome, tem certas coisas que você não consegue fazer por muito tempo, não. É ou não é? É. Às vezes você está com fome, ou vai dormir com fome, você passa a noite inteira acordado, porque você não comeu. Às vezes você deixou de se alimentar, começa a ter dor de cabeça. Irmãos, quando você não se alimenta bem, você fica fraco. O seu corpo fica debilitado. E eu quero falar sobre o alimento de Jesus. Eu não quero falar sobre ler a Bíblia, que você deve jejuar, ou então que você deve gastar tempo de oração. Não é esse alimento que eu quero falar com você hoje. O alimento que eu quero falar com você hoje está lá em João 4:34. Eu quero ler junto com você. Fala assim: disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Você precisa entender, irmãos, que nesse contexto aqui de João 4, Jesus estava pregando para uma mulher samaritana lá no poço de Jacó. Ela estava tirando água e Jesus pediu água, e ela ficou meio assustada naquela hora. Depois Jesus olhou para ela e disse assim: se eu te der água que eu tenho, você nunca mais vai ter sede. E ela ficou assustada e disse assim: como assim? E Jesus começou a revelar as coisas da vida daquela mulher. E Jesus olhou para ela e disse assim: vai e chama teu marido. E ela falou o seguinte: eu não tenho marido. Jesus disse: é verdade, porque 5 maridos você já teve, e agora o que você tem não é seu. Pensa numa mulher que era fácil. 5 maridos, e agora ainda tem outro que não era dela. E aí sabe o que aconteceu? A palavra do Senhor fala que Jesus derramou amor sobre aquela mulher. Jesus derramou amor sobre ela. E ela saiu daquele lugar e foi pregar, e foi chamar o povo daquela cidade, e conduziu até Jesus. E o povo daquela cidade se converteu por causa do testemunho daquela mulher. Nesse meio tempo, a Bíblia fala que os discípulos tinham saído para comprar pão. Isso é uma coisa interessante, porque quando nós não entendemos das coisas do reino, nós começamos a procurar as coisas do mundo. A Bíblia fala lá em Mateus 13, que o semeador saiu a semear, uma parte caiu em uma terra
pedregosa, outra caiu no meio do caminho, outra caiu entre os espinhos, outra caiu em boa terra. Mas a Bíblia fala que aquele que caiu entre os espinhos, ela cresce e tem raiz. Mas sabe o que acontece? Ela não consegue ser profunda. Porque a Bíblia fala que os espinhos a sufocam, e os espinhos nada mais é do que a fascinação, do que as coisas do mundo. Irmãos, você precisa entender que uma comida nós temos, e ela consiste em fazer a vontade de quem? Do Pai. Então os discípulos chegam para Jesus e dizem assim: Jesus, nós compramos pão, come. Jesus olha para ele e diz assim: uma comida eu tenho. Eu acho que os discípulos na hora ficaram perguntando: será que alguém veio aqui e trouxe um cuscuz, um café com leite para ele? E Jesus falou: uma comida eu tenho, que é fazer a vontade do meu Pai, a quem me enviou. Essa palavra é muito profunda, irmãos, para nós. Sabe por quê? A Bíblia fala que Jesus estava simplesmente liberando algo. E você precisa entender que vida gera vida. Vida gera vida. Jesus estava nada mais do que liberando vida para aquela mulher que estava naquele poço. E ela saiu de lá e ela liberou vida para o povo daquela cidade. Aquele povo foi até Jesus. E quando chegou lá, Jesus liberou vida novamente para eles. E aí sabe o que aconteceu? Quando eles voltaram e se encontraram com a mulher, eles falaram: olha, agora, não mais porque você falou, mas nós estávamos com ele, ele passou a vida para nós. E sabe o que aconteceu? Ali vai tendo um relacionamento. A vida de Deus. Vida gera vida, irmãos. Um edifica o outro. Você tem uma pessoa que está do seu lado aí. Quando você passa a vida de Deus para ela, ela vai se encher. E sabe o que vai acontecer? Ela vai passar a vida de Deus também para você. Essa ministração, há 3 anos atrás, o pastor Gilson ministrou ela. E uma das coisas que ele falou, irmãos, é que uma pessoa que faz a vontade do Pai, essa pessoa só cresce. Ela se torna uma pessoa constante. Ela se torna uma pessoa cada vez mais forte, cada vez mais sábia, cada vez mais humilde, cada vez mais convicta, mais cheia da presença de Deus, cada vez mais comprometida com o reino de Deus. Quanto mais você faz a vontade de Deus, mais forte você vai se tornando. Quanto mais você está praticando, quanto mais você está fazendo das coisas do Senhor, mais forte você vai se tornando. E sabe de uma coisa? Eu não sei se você já teve essa oportunidade, mas quando você vai na casa de uma pessoa, e você chega lá, e ela está passando alguma necessidade, qualquer que seja, e você consegue suprir aquela necessidade, sabe o que acontece? Você sai de lá com a sensação de dever cumprido. Você se sente saciado. É ou não é? Você se sente cheio. Quando você vai numa casa de uma pessoa e ela está com problema, está atribulada, e você dá um conselho, e você ora por ela, quando você sai de lá, sabe o que é que você sai? Você sai de lá se sentindo útil, sabendo que você foi usado. Porque uma comida nós temos, e ela consiste em fazer a vontade de quem? Do Pai. Do Pai. Eu lembro de uma vez, irmãos, que nós estávamos, eu chamei o pessoal do discipulado, que na época eu discipulava, era um grupo bem grande. E aí, era um feriado, e eu disse: olha, nós vamos marcar esse discipulado na casa desse irmão, e nós vamos chegar lá às 6 horas da manhã, e nós vamos ficar de jejum durante todo o dia. Irmãos, nós chegamos lá às 6 horas da manhã,
E ficamos lendo a palavra, estudando a palavra, orando. Quando foi 2 horas da tarde, nós de jejum ainda, eu olhei para os meus irmãos que estavam lá comigo, eu disse assim, agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fechar os nossos olhos, orar e pedir ao Senhor, para que Ele possa revelar o que Ele quer, que a gente possa fazer agora. Então tudo que você escutar do Senhor, ou tudo que você vê, ou então uma palavra de conhecimento, você vai anotar. Irmãos, nós fizemos isso, e nós começamos a falar, e aí teve um irmão que estava conosco lá, ele olhou para nós, ele escreveu um negócio lá, ele olhou, ele disse assim, olha, eu não sei se eu estou tendo miragem, mas eu acabei de ver uma coxa, uma coxa bonita assim. Aí eu disse, Senhor, será que o Senhor está querendo que a gente vá para uma churrascaria? Coma tudo. E aí o outro olhou e disse assim, olha, eu estou vendo parede verde. Eu disse, pronto, Senhor, é o Veríssimo. Certeza, Senhor, é agora que eu vou para lá. E aí, irmãos, a gente simplesmente entrou no carro, oramos, Senhor, não faz sentido de nada para nós. Senhor, nós não sabemos o que isso significa, nada. Mas nós simplesmente pegamos o carro, saímos. E nós fomos em direção à Messejana. Quando nós passamos na frente do hospital Frotinha da Messejana, nós olhamos e era um grande muro verde. Eu disse assim, olha o muro verde, vamos lá. Irmãos, quando nós chegamos lá, nós não estávamos preparados para entrar no hospital. Porque alguns estavam de bermuda, outros estavam de chinela. O horário da visita já tinha passado. Mas nós estávamos tão cheios de fé, sabendo que era Deus que estava à frente, que nós chegamos e disse assim, com quem nós precisamos falar? E nós fomos lá e nós dissemos, olha, nós queremos orar por cada pessoa que vocês permitirem. E elas falaram, olha, nós vamos fazer uma reunião aqui e vamos já falar se vocês vão poder entrar ou não. E nós fomos para fora. Irmãos, nesse intervalo chegou uma ambulância. E quando, antes dessa ambulância parar, o cara começou a gritar na ambulância. A gente, meu Deus do céu, o que é isso? Quando a porta abriu, o cara tinha quebrado um osso aqui da coxa. E a gente, meu Deus do céu, o que é isso agora? E aí nós ficamos olhando um para o outro e disse assim, a coxa. A coxa. E aí nessa hora, a gente fica cheio de fé. Mas ao mesmo tempo, olha um para o outro assim, quem vai orar? E aí nós chegamos para ele e disse assim, nós podemos orar por você? E aí ele disse, pode orar. E nós começamos a orar, irmão, naquele mesmo momento, a dor dele começou a passar. E aí depois aquela assistente social chamou a gente, nós entramos naquele hospital, nas salas. Nós talvez oramos por umas 40 pessoas naquele dia. 95% das pessoas que nós oramos, todas no problema na coxa. Sabe como nós nos sentimos? Úteis. E nós saímos de lá cheios, regozijando. Porque não adianta, meu irmão, você ser um grande leitor da palavra, das escrituras. Uma pessoa que gasta tempo de oração, se você não é um praticante. A Bíblia fala que aquele que ouve as palavras e não a pratica é semelhante a um homem que constrói a sua casa sobre a areia. Que vai vir a tempestade e sabe o que vai acontecer? Ela vai ser derrubada. Ela vai cair. Então talvez você está dizendo, pastor, eu estou buscando mais do Senhor para me aperfeiçoar e começar a pregar. Deixa eu falar algo para você. A palavra fala que o endemoniado de Gadareno foi expulso os demônios dele, ele já começou a pregar sobre aquelas cidades. E ele chegou para Jesus e disse assim, Jesus, deixa eu ir com você. Ele disse, não, fica aqui e prega. E a Bíblia fala que ele pregou em Decápolis sobre 10 cidades. O Senhor quer fazer em você. Uma comida nós temos, irmãos. E ela consiste em fazer a vontade de Deus.
Coma dessa comida, coma dessa responsabilidade. Essa responsabilidade é sua. Fale para você mesmo, eu tenho uma responsabilidade. A comida, irmãos, é fazer a vontade daquele que te enviou e realizar a sua obra. Se você entrar nisso, você se tornará uma pessoa apaixonada por Jesus, constante, forte. Porque nós achamos que isso não tem nada a ver com constância, mas deixa eu falar uma coisa, isso tem tudo a ver com a sua caminhada e constância com Deus. O Senhor não chamou você para ficar parado, o Senhor não te chamou para ficar aí sentado. O Senhor não colocou você por cauda, Ele coloca você por cabeça. Então dê um jeito, meu irmão, de você começar a praticar as boas obras e comer dessa comida. E fazer a vontade daquele que te enviou, daquele que chamou você. Amém? Eu quero te dar 7 passos. São 7 dicas. São 7 passos para você comer dessa comida. Nós estamos já encerrando essa ministração, mas antes de encerrar eu quero te dar esses 7 passos. E eu tenho certeza que isso vai te abençoar. E se você colocar ela em prática, se você colocar esses passos em prática, você se tornará uma pessoa mais forte no Senhor. Amém? Posso falar o primeiro? Você já está anotando? Vou falar o primeiro. Se envolva em comunhão com os irmãos todo dia. Uma semana sim, outra não. Um mês sim, outro não. Todo dia, irmãos. Se envolva em comunhão todo dia com os irmãos. Segundo passo, se reúna com os irmãos no templo e de casa em casa. Porque essa era a cultura da igreja primitiva. A Bíblia fala que depois que Jesus subiu aos céus, eles estavam lá, os discípulos estavam reunidos, aonde? No templo e de casa em casa, no templo e de casa em casa. E o que aconteceu? A igreja explodiu. Vida gera vida. Porque vida o quê? Vida gera vida. Vida gera vida. Aí você está dizendo, ô pastor, mas eu começo a andar com os irmãos da igreja, só tem problema, só tem dificuldade, só tem coisa ruim. A Bíblia fala o quê? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, inclusive dificuldade. Provação está no meio, não está? Perseguição, está? Mas também está a graça, a misericórdia do Senhor, a bondade e a fidelidade dEle sobre você. Porque Ele é meu pastor e nada vai me faltar. Então eu vou estar com os meus irmãos no templo e de casa em casa. Quantos aqui já fazem parte de uma célula? Levante a sua mão. Quantos aqui já fazem parte de uma célula? Levante sua mão aí. Quantos aqui não fazem parte de uma célula? Agora levante a sua mão. Deixa bem alto aí, levante a sua mão. Quem não faz parte de uma célula? Olha aí. Deixa eu falar algo para vocês. Vocês estão perdendo o melhor. Vocês estão perdendo do melhor. A comunhão, o vínculo, o relacionamento de vida ser gerado em vida. Próxima dica que eu quero te dar. Dica 3, o passo 3. Vá em uma célula e tenha uma função nela. Não seja só uma pessoa que vai na célula, não. Vá e tenha uma função. Chegue para o seu líder e diz assim, meu líder, eu quero ter uma função na célula. Não, mas já está completo. Não, eu quero ajeitar as cadeiras. E vá e ajeite as cadeiras. Seja a melhor pessoa que ajeita as cadeiras. Você vai limpar, passar álcool gel, ácido muriático, que boa. Vai, faça bem feito. Se envolva, tenha uma função. O quarto passo que eu quero te dar.
tenha uma função no culto. Você já começou a se envolver no culto? Com as pessoas? Você já começou a se envolver com aquilo que nós temos para você servir? Você sabia que esse culto agora, para acontecer, nós temos mais de 60 voluntários? Só para esse culto acontecer, nós temos mais de 60 voluntários. O pessoal da mídia, o pessoal da projeção, da iluminação, a mesa de som, o pessoal que está ministrando aqui, o pessoal do estacionamento, o pessoal do acolhimento, os técnicos que nós temos de manutenção, o pessoal do Ministério Infantil, que uma hora dessa deve estar descabelando lá com os filhos de muitos. E aí a pessoa diz assim: poxa, é tão bom levar para a igreja meus filhos. Eles ficam tão quietinhos. Para você que está assistindo o culto, vai lá agora. Quando termina o culto, alguns chegam até para mim: ô pastor, ora na minha cabeça, pelo amor de Deus. Se envolve em uma função, irmãos, no culto. Vá atrás, sirva. Se você não tem ainda, procure alguma das pessoas que tem o nome voluntário e diga assim: eu quero ter uma função, eu quero servir. Amém? Próximo passo: tenha um líder e corra atrás dele, peça para ele corrigir, lhe ensinar, irmãos. Sabe por quê? A Bíblia fala que aquele que não tem correção é bastardo. Nós somos filhos. Então você precisa de uma pessoa que te ensina, que te instrui, que te fala e diz assim: meu filho, vai por aqui. Vamos lá, continua na caminhada. E te encoraja e te impulsiona. Tenha um líder, irmãos, e corra atrás dele e diga: meu líder, me ensina, me instrui, me corrige quando eu precisar ser corrigido. Nós precisamos disso. Olha o próximo passo aí que eu quero te dar. Tenha amigos dentro da igreja que estimule as práticas das boas obras. Tem amigos aonde? Dentro da igreja que te estimule as práticas do quê? Da boa obra, irmãos. Às vezes você só tem amigo que te puxa para baixo. Às vezes até é bom você ter esse amigo que te puxa para baixo, porque você é o equilíbrio, você vai ser aquele que vai puxar eles para cima. Mas você precisa de ter amigos que vai te puxar para cima cada vez mais. Porque a palavra de Deus fala que o ferro com ferro ele faz o quê? Se afia, assim é o amigo. Eu lembro de uma história, há alguns anos atrás. Na verdade, tem mais de 9 anos atrás. Eu tinha noivado com a Iane nesse dia. Era um dia de domingo e eu tinha noivado com ela num lugar bem legal. E aí quando foi à noite eu fui me encontrar com os amigos, com os discípulos. E aí eu estava mostrando, falando daquilo que Deus tinha feito por nós. E que eu tinha noivado e estava feliz, alegre. Aí uma das pessoas que estavam lá teve uma brilhante ideia. Falou assim: olha, Nana, eu fiz uns cachorro quente em casa e eu estava querendo distribuir. Aí eu disse assim: pois não, vamos lá. Só que era quase 9h30 da noite já. E aí nós saímos, bem daqui, Zé Valdo, bem pertinho. Nós fomos bater lá no centro, mais especificamente, na entrada do Oitão Preto. Entre a praça ali da estação e a Santa Casa. E nós começamos a distribuir aqueles pão, a orar sobre algumas pessoas. Mas aí nós começamos a ver um movimento estranho. Quando vai, passa uma moto da polícia. Aí a gente, opa, ó o Senhor aí, nos guardando. Aí de repente passou outra viatura. Aí disse assim: Senhor, obrigado, porque o Senhor acampa os teus anjos ao nosso redor. Irmãos, passa um pouquinho, chegou 4 viaturas da polícia, de tudo que era jeito. Um do lado, outro do outro, disse assim: todo mundo na parede agora. Vocês pensam que a gente não sabia, a gente estava aqui, vocês são ladrão de banco. Eu disse: pronto, meu Deus, acabei de noivar hoje, vou ser preso como ladrão de banco ainda.
Eles pensavam que a gente ia roubar o caixa eletrônico da Santa Casa. E eu disse, meu Deus do céu, agora pronto. Imagine a vergonha que eu tenho agora. E aí, os amigos que eu tenho, irmãos, amigo bom. Sabe o que aconteceu? Eles começaram a dar o famoso baculejo aqui no Ceará. Revista em todo mundo. E mandou todo mundo abrir as pernas e começou. E aí pegaram o carro e reviraram o carro inteiro. O carro estava cheio de isopor, cheio de coisa. E aí disse, oh meu Deus, não deixa a gente ser preso não. Sabe o que aconteceu? Quando eles olharam, viram que nós não tínhamos nada. Eles falaram assim, como vocês vêm para cá? A nossa resposta foi, se nós não estivéssemos aqui, quem estaria agora? Quem estaria fazendo isso agora? Quem estaria pregando para essas pessoas? Sabe o que foi mais interessante? Além de nós ter o privilégio de pregar para aquelas pessoas que estavam necessitando da comida, nós também tivemos a oportunidade de pregar para aqueles policiais, de falar do amor de Jesus, de demonstrar através da nossa atitude. Então você precisa de amigos dentro da igreja que te estimule as práticas das boas obras, irmãos. Tem amigos que você vai dizer assim, vamos fazer isso, você vai, vou. Aquele amigo que te convida a correr 1 milha, você vai 2 com ele. Mas você está lá. E você é um bom amigo. Próximo passo que eu quero falar com você. Nunca aceite ir para o culto ou célula sem levar um visitante. Aí você está perguntando assim, poxa pastor, mas por que isso? Você lembra que quando você faz o bem a outra pessoa, você é que fica saciado? Porque uma comida nós temos e ela consiste em fazer a vontade de quem? Do Pai. Então quando você está trazendo alguém para a igreja, ou está trazendo uma pessoa na célula, sabe o que vai acontecer? Ela pode chegar com o problema que for, com a dificuldade que for, quando ela entrar, ela vai ser tocada por Jesus, e você vai ver o toque de Jesus ser tão real na vida dessa pessoa, que ela vai sair, ela vai dizer assim, eu senti algo diferente, algo em mim foi mudado. E quando isso acontecer, você vai sair se sentindo útil, se sentindo saciado e satisfeito, porque uma comida nós temos, e ela consiste em fazer a vontade do Pai. Do Pai, irmãos. Cai fora dessa religião vazia. Cai fora dessa coisa que é vazia. E entra de cabeça naquilo que Deus tem chamado para você. Se você colocar em prática esses 7 passos, esses 7 passos vão te alimentar, vão te dar força, vão te dar substância, e você vai prosseguir, e você será uma pessoa que vai olhar e vai dizer, eu posso passar por qualquer situação que seja, mas eu estou caminhando a carreira que foi proposta, eu estou prosseguindo, eu estou avançando, eu estou indo em direção para a coroa que me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Ei, irmão, se levante para cumprir o propósito do Senhor e fazer a vontade dEle, e fazer aquilo que Ele tem chamado você.